Queridos, graça e paz. Vamos começar então agora a nossa lição número 9 do módulo 2 da capacitação destino. O tema da lição é prepare-se para consolidar. Consolidar é o segundo degrau na escada do sucesso. Lembra? Ganhar, consolidar. E diz assim, o texto de Colossenses 1, 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentem todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Nós vamos falar agora sobre o pilar ou o degrau da consolidação. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, liderança pelo exemplo, aprender princípios essenciais de liderança através do modelo irrepreensível do apóstolo Paulo. Segundo, ter uma definição clara, saber com exatidão o que significa o processo de consolidação dentro da visão celular. Terceiro, aplicação prática do que nós vamos aprender. Aprender a aplicar os fundamentos necessários para um processo de consolidação altamente eficaz. E o quarto princípio, o princípio apostólico, enxergar e compreender o princípio da consolidação, contido no ministério prático dos apóstolos que ganharam o mundo até que o evangelho chegou a nós. Então, o que é a consolidação? Consolidação é a etapa seguinte à entrega. Quando você ganhou a pessoa foi até ali, veio até a célula, foi até a igreja, entregou a vida para o Senhor, ela se entregou ali ao Senhor, e agora vem a consolidação. Você já ganhou essa pessoa para Jesus, ou você já ganhou essa pessoa para a sua célula, você já ganhou essa pessoa ali para estar com você, indo ao culto, indo à igreja, ela já está no barco com você. Agora você vai trabalhar para que ela permaneça no barco com você. A consolidação é a etapa imediata que se segue à entrega de uma vida a Cristo. Não é um evento isolado, mas contínuo de fundamentação da fé. A consolidação, ela se caracteriza por ser o tempo específico no qual o novo crente recebe um cuidado constante com todo amor e sabedoria. Quando você levou uma pessoa para a sua célula, você ganhou ali uma vida para o Senhor, uma vida para Jesus, você não pode abandonar essa pessoa. Não é só levar para a igreja e falar, fulano, agora se vira e se desenrola aí. Não é. Nós temos a consolidação, que é um estágio onde você vai cuidar dessa pessoa. Você vai acompanhar essa pessoa para que ela se firme na fé. A consolidação é a estruturação da vida espiritual de tal maneira que se cumpra o propósito de Deus. Qual é? Dar um fruto que permaneça. O que adianta você levar um monte de pessoa a Cristo, mostrar Cristo para um monte de pessoa, mas ninguém permanecer com ele, não é verdade? Então, nós precisamos apresentar Cristo para as pessoas, esse é o ganhar, e aí nós apresentamos Cristo através da oração, do ensino da palavra, da célula, ganhamos essa pessoa para o Senhor, a pessoa está entregue ao Senhor. Agora nós devemos manter, permanecer, esse fruto que você deu, ele deve permanecer. E a consolidação serve para resguardar o novo convertido das investidas do adversário, enquanto sua fé ganha raízes. Imagine só, o novo convertido, ele é um bebezinho na fé. Então nós precisamos cuidar dele como nós cuidamos do bebezinho. Eu tenho o Levi aqui, hoje nós estávamos passeando junto com a Nicole, e aí a gente lá, aquele friozinho, e a Nicole falando que não precisava cobrir o menino porque estava tranquilo, não estava frio. E realmente, aquela temperatura do corpo, você não está com frio, você está caminhando ali, você está sentindo tranquilo. Mas aí durante a caminhadinha, eu encostei no braço da Paula e eu senti o braço da Paula bem gelado, bem frio. E aí eu chamei a Nicole, falei, Nicole, vem cá, pega aqui no braço da sua mãe. Aí ela pegou, aí eu falei, como é que tá o braço da sua mãe? Tá quentinho ou tá frio? Ela falou, pai, tá frio. Eu falei, pois é, o braço do Levi tá do mesmo jeito, só que o Levi é mais fininho que a sua mãe. Então o frio que na sua mãe vai só no braço, no Levi penetra um pouco mais, você tem que cuidar dele. É isso aqui, o novo convertido é esse bebezinho, que a gente tem que estar observando as coisas, os detalhes, para cuidar dele com amor e sabedoria, para ele não se perder na fé.
Olha só, o objetivo profundo da consolidação. A consolidação não é apenas um trabalho de manutenção para evitar os desvios. Ele é um trabalho também de extração de potencial. É durante a consolidação que você vai conhecendo o seu discípulo. O processo de consolidação permite ao líder de célula descobrir o potencial em cada um dos membros, porque ele está conhecendo essa pessoa. Aquela amizade vai se estreitando durante o processo de consolidação, despertando sua capacidade para reproduzir-se em outros, ao compartilhar e reafirmar a mensagem de Jesus. Olha só, durante a consolidação, nós mostramos para o discípulo um caminho que vai de ovelha a pastor. Olha só, aquele discípulo que era uma ovelhinha ali, que é uma ovelhinha, na verdade, né? Enquanto ele está no processo de consolidação, enquanto ele acabou de ser ganhado, ele é uma ovelhinha do Senhor, nós vamos mostrar para ele, começar a mostrar para ele o caminho de ele ir de ovelha a pastor, com calma, com amor, com mansidão, com paz no coração. A visão de consolidação já enxerga no novo crente um futuro líder em formação. E você que é o líder precisa ter essa visão. Cada pessoa que você... Olha, eu penso assim, cada pessoa que está perto de você, você tem que encarar como um possível discípulo. E cada discípulo que você tem na sua célula, você deve encarar como um futuro pastor. Você deve cuidar da sua célula, pensando que ali existem futuros pastores. E é a sua missão consolidar esse pessoal, ensinar esse pessoal, para que eles desenvolvam o potencial que eles têm. Eu me lembro quando eu ficava falando para o Alex, sua família é pastoral, sua família é sacerdotal, sua família é pastoral, ainda querendo trazê-los para a minha célula, mas como a gente já estudava muito a Bíblia no trabalho, a Bíblia no trânsito, nós já íamos estudando muito, aquilo era um processo de consolidação e de discipulado muito forte que nós fazíamos ali com ele. E aí chegou o tempo propício para ele vir para a célula. E em pouco tempo que ele estava na célula, esse chamado, essa declaração que eu lançava sobre ele todas as vezes, que a família dele era uma família pastoral, era uma família sacerdotal, se cumpriu de verdade. Ele começou a ver em si mesmo o que eu já via há muitos anos. E ele começou a encarar a vida como um pastor. E hoje, graças a Deus, é um homem de Deus, tremendo líder de célula, comprometido, um pastor nas mãos do Senhor, que tem cuidado das ovelhas dele. E os discípulos que estão na célula hoje, eu os vejo da mesma maneira. Eu os vejo como homens de Deus, que a minha missão é formá-los para que eles se tornem grandes homens de Deus, grandes pastores, ganhadores de almas. É isso, essa é a intenção. Você não quer só levar a pessoa para a sua célula, você quer que ela vá para a sua célula para que você complete o ciclo na vida dela, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Olha só, a reafirmação, o ensino constante, você toda semana, todo dia, mandando mensagem, conversando, e discipulando, e orando, e abençoando, e levando para os congressos, e fazendo o seu dever de casa. Isso vai reafirmar a convicção no coração do discípulo, gerando segurança para o compartilhamento da fé. De tanto o discípulo receber aquele carinho, aquele amor, aquela atenção, aquele ensino de você, ele vai começando a se sentir seguro para compartilhar a fé com outros. Olha só, um exemplo que o apóstolo Paulo nos dá. A consolidação eficaz segue o método apostólico tríplice revelado lá à igreja dos Colossos, lá em Colossenses 1, 28 e 29. Então, olha só, o apóstolo Paulo ali, ele estava a proclamar a base é a mensagem clara da cruz. O consolidador não anuncia filosofias humanas, mas proclama exclusivamente a Cristo como Senhor e Salvador. Nós não somos coaches. Não, pelo amor de Deus. Nós não somos coaches que estão ali para ensinar as pessoas a prosperar, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, ensinar as pessoas a abrir empresas, não, nós não somos coaches. Embora durante o processo nós vamos ajudar em tudo isso, esse não é o alvo, esse não é o objetivo.
O objetivo é pregar a mensagem da cruz. Esse é o principal objetivo. É ensinar aquele discípulo a ser discípulo de Jesus. Esse é o principal objetivo. Olha só, ele proclamava a mensagem da cruz. Ele formava, né? Ele advertia, ó, envolve a correção amorosa e o ajuste de rotas. É você ter o discípulo ali e ir conversando com ele, ajustando o caminho dele aos pouquinhos, para que ele possa alcançar o objetivo. Pensa num barco. O barco, ele está ali para voar, para voar não. Ele está navegando, o barco está navegando. E aí o marinheiro, ele vai ajustando a rota, ele vai ajustando as velas, para que o barco possa ir ajustando o caminho dele. Essa é a nossa missão no discipulado, na consolidação, na parte já do discipular. É você ir ajudando o seu discípulo a ajustar o caminho. Mas, queridos, pensa bem comigo aqui. Para você ajudar o seu discípulo a encontrar o caminho, a trilhar o caminho, é importante que você esteja nesse caminho. É importante que você saiba qual caminho é esse. E que caminho é esse? É Cristo, queridos. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você quer ensinar o seu discípulo a viver? Jesus Cristo é a vida. Você quer ensinar para ele o caminho? Jesus Cristo é o caminho. Você quer ensinar para ele a verdade? Você precisa ensinar para ele Jesus. Então você precisa estar nesse caminho para direcionar o seu discípulo nesse caminho, para que o seu discipulado não seja um discipulado baseado na hipocrisia. Aquele discipulado de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Não, não pode. Nós devemos estar com a nossa vida alinhada ao reino de Deus, aos valores do reino, aos princípios do reino, para que a partir disso nós possamos orientar os nossos discípulos no caminho em que eles devem andar. E o apóstolo Paulo, ele ensinava, olha só, ele é enviado a ensinar a instrução sistemática da palavra com toda a sabedoria, moldando a mente para que o homem seja apresentado perfeito e maduro em Cristo Jesus. Olha só, nós vamos anunciar a cruz, nós vamos formar, corrigir, moldar e nós vamos ensinar. Como? De qualquer jeito? Não, com toda a sabedoria. Nós vamos ensinar para que as pessoas possam desenvolver no reino de Deus o potencial que elas têm. Olha só, o conhecimento do chamado para o ministério. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Paulo, ele teve uma absoluta clareza do seu chamado ministerial desde sua conversão, porque ele recebeu uma conversão muito poderosa do Senhor, não é verdade? Jesus foi o discipulador do apóstolo Paulo direto, foi muito tremendo. Um consolidador precisa, exige ter essa convicção. Você como consolidador, você como líder, você como homem de Deus, mulher de Deus, você precisa ter uma convicção muito forte do seu chamado, ter uma convicção muito clara de que Deus está contando com você para salvar vidas. Pense nisso. Existem pessoas na terra que só você poderá salvar. Só o seu testemunho poderá ajudar. Só o seu carisma poderá envolver. Só a unção de Deus na sua vida poderá transformar. Você é um soldado muito importante nesse exército do Senhor. Aqui na terra, você tem que ter essa convicção. Não importa se os homens não te valorizaram, se os seus pais não te valorizaram, se a sua esposa, os seus filhos, seu marido não te valorizou, se as pessoas olham para você com certo deboche, se as pessoas não acreditam no seu potencial, não acreditam em você, você tem que ter uma clareza que o Senhor acredita em você. O apóstolo Paulo, no início da conversão dele, ele ia até os cristãos e eles duvidavam dele, eles tinham medo dele, porque ele era um perseguidor dos cristãos e agora estava se dizendo um cristão. Eles não acreditavam nele também, mas ele tinha convicção do chamado dele, como você precisa ter convicção do seu chamado, clareza do seu propósito, de que Deus te chamou para transformar vidas, para ser um consolidador. Então você precisa primeiro levantar-se. Uma posição de prontidão, ação e autoridade espiritual diante do mundo. Você precisa estar de pé para a batalha.
está de pé para a consolidação, está de pé para o propósito de Deus para nós, para todos nós, inclusive para você. Você deve ser constituído servo. A liderança na visão começa com uma servidão. O primeiro, queridos, é o que mais serve. O líder é o que mais serve. Um líder orgulhoso, um líder arrogante, ele está fadado ao fracasso. Se ele não se converter, se ele não converter o coração dele, se o coração dele não for transformado em Cristo Jesus, ele está fadado ao fracasso. Porque nós servimos, nós somos servos, nós ofertamos na vida dos nossos discípulos com amor. Nós servimos o nosso tempo, dedicamos a nossa vida. Nós abrimos a nossa casa para os nossos discípulos, nós abrimos o nosso coração, o nosso exemplo para os nossos discípulos. Isso é a vida de um líder, queridos. Jesus é o nosso modelo. Jesus entregou até a última gota de sangue dele, para que a igreja pudesse ser lavada por esse sangue. Nós, que somos os líderes, que o Senhor confiou em nós para essa geração, nós fomos constituídos servos. Portanto, aquele que quer ser o maior, que sirva os seus irmãos. Aquele que quer liderar, aquele que quer conduzir aquele rebanho, que lave os pés dos seus discípulos, que sirva os seus discípulos. Terceiro ponto, a testemunha. Olha só, testemunha. O líder transmite não teorias, mas aquilo que ele mesmo vive e experimentou a respeito de Jesus. O seu testemunho é muito importante. Você é uma testemunha do Senhor. Você tem que ter isso na cabeça. Você é uma testemunha do Senhor. Agora, qual é o tipo de testemunho que você está dando, meu querido, minha querida? Os seus discípulos, eles vão seguir o que eles verem de você. Se eles verem em você um homem de Deus, um homem de oração, de leitura da palavra, um marido dedicado à sua esposa, um pai dedicado aos seus filhos, um pai que ensina os seus filhos no caminho do Senhor, que a família está no caminho do Senhor, eles vão querer isso para a vida deles também. Se eles verem em você o modelo que o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, fala, Timóteo, seja o padrão dos fiéis, sabe? Olha, fala isso comigo agora, diga o seu nome aí, fala o seu nome, William, seja o padrão dos fiéis, diga o seu nome, eu falei o meu, William, seja o padrão dos fiéis, viva como sendo o padrão dos fiéis, dê testemunho do Senhor, dê testemunho da glória de Deus, dê testemunho daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, queridos. Nós fomos chamados para isso. A missão espiritual, nós devemos entender que o resgate de Jesus é completo. Nós vimos lá no primeiro módulo que o Senhor veio para transformar não só o nosso espírito, lembram? Que é o nosso físico, nosso emocional, nossos relacionamentos, nossa saúde, lembra disso? Nosso espírito. O resgate é completo. Olha o que diz aqui. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Essa é a nossa missão. Olha que glorioso. Você arrancar aquelas pessoas das trevas e trazer para a luz. Você arrancar aquelas pessoas das garras de Satanás e trazer para Deus. Queridos, nós devemos, primeiro, abrir os olhos. O primeiro milagre da consolidação é a remoção do véu espiritual, é trazer revelação onde havia cegueira, ensinar a palavra e orar. Sabe, eu oro muito assim pelos meus discípulos. Senhor, arranca a venda dos olhos dele, arranca os tampões dos ouvidos deles, para que eles ouçam o Senhor, para que eles vejam o seu reino. Nós devemos declarar isso sobre a vida dos discípulos, para que o Senhor venha abrir os olhos dele. O segundo, a mudança de reino, é a conversão genuína, onde você tira o indivíduo do domínio e da jurisprudência das trevas e o transplanta e transporta para a luz. Aquele que pecava, agora não peca mais. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que mentia, agora não mente mais. Porque você tirou ele do reino das trevas e trouxe ele para o reino da luz através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E aí, a quebra de poder exige uma guerra espiritual para retirar a vida definitivamente ali da influência de Satanás, submetendo ao senhorio de Cristo. Queridos, por isso o líder de célula, a líder de célula, é uma pessoa de oração.
É um homem de oração, uma mulher de oração. É um homem de jejum, é uma mulher de jejum. Olha, você precisa colocar isso, sabe, como um estilo de vida. Eu estava conversando essa semana com o Jucimar, um irmão de célula meu, e a gente estava rindo, porque às vezes a gente vai conversar com as esposas, eu vou conversar aqui com a Paula, ele lá com a Camila, e ele falando do irmão, eu falo assim, Camila, hoje a gente está de jejum, a gente pode comer. Porque a gente está tanto jejuando, isso já virou algo tão presente na nossa vida, o jejum já virou algo tão presente na nossa vida, que parece que a gente jejua mais do que come. E isso nós podemos ver a transformação dos nossos discípulos. Através do jejum, através da oração de madrugada, a gente acorda de madrugada todo dia para orar pela célula, para orar pelos discípulos, pela nossa vida, pelos nossos negócios. A gente consegue ver a mudança de Deus acontecendo. Aqueles cômodos na casa do discípulo que ainda havia trevas, sendo transformados em luz. A luz do evangelho brilhando na vida da pessoa. E, querido, não tem dinheiro que pague isso. Não tem salário no mundo que paga isso. Não tem. Não tem alegria maior no mundo do que um líder ver os seus discípulos conhecendo o Senhor. Ver os seus discípulos sendo salvos pelo Senhor. Meu Deus do céu, isso é muito bonito. É para isso que a gente nasceu. Eu acho que a gente tinha que dedicar a vida toda só a isso. A gente, infelizmente, não pode, né? Tem que cuidar da casa, da família. Mas quanto mais nós pudermos fazer isso, melhor. Quanto mais nós pudermos dedicar nossa vida ao reino e ao Senhor, melhor. O resultado da entrega, perdão e herança, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé no Senhor. Você quer o Senhor falando? Pela fé no Senhor. Quando o consolidador realiza o seu trabalho com excelência, ele conduz os discípulos a essas duas promessas, queridos. Olha só, o novo crente precisa ter a absoluta certeza de que seu passado foi lavado e apagado pelo sacrifício de Jesus, livrando-o da condenação. O novo convertido, ele precisa ter clareza de que não há condenação sobre ele pelos pecados para trás. Porque quando ele aceitou Jesus, ele foi lavado pelo sangue de Jesus. E a partir de agora, ele tem um direito à herança. Não são só perdoados, mas são adotados. Eles passam a ter direito à herança celestial, reservada para os que são, santificados pela fé. Essa é uma missão nossa. Eu vejo algumas vezes alguns líderes que eles querem conduzir, sempre falando assim. Até esses dias, uma pessoa veio conversar comigo sobre o líder dele, é de uma outra descendência, e a pessoa falando assim, poxa, lá na célula, eles ficam só falando que a gente está errado, que a gente está no pecado, que a gente está não sei o quê. Sabe, queridos, nós não podemos fazer isso. Sabe, nós temos que declarar a santidade sobre a vida dos nossos discípulos. Nós temos que corrigir, nós temos que exortar, nós temos que instruir, mas nós temos que mostrar para eles que através de uma vida de santificação, o pecado não o condena mais, porque ele foi perdoado. E aí, infelizmente, existem alguns líderes que Jesus não está mais condenando aquela pessoa, mas o próprio líder está condenando. Não faça isso. Abençoe o seu discípulo, profetize sobre o seu discípulo, declare bênção sobre o seu discípulo, declare transformação sobre a vida dele. Para que ele venha ser verdadeiramente transformado e aceite o perdão de Jesus. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui o apóstolo Paulo está defendendo ali a cabeça dele diante dos homens, e ele está falando assim, eu não desobedeci a ninguém, eu obedeci ao que Deus falou. Eu obedeci à visão que eu tive e ao que Jesus falou para eu fazer. A consolidação eficaz, ela é fruto da lealdade do líder à visão que Deus entregou à sua igreja. Queridos, e na nossa igreja, se você está aqui comigo, a sua igreja faz parte da visão celular no governo dos 12. Essa é a visão do Senhor para nós. A visão celestial é o modelo de discipulado e consolidação, não é uma invenção humana, mas é uma estratégia nascida no coração de Deus, como a gente está vendo desde o início do módulo 1.
A obediência de Paulo foi executada sob forte oposição e prisões. O apóstolo Paulo, ele foi condenado por causa da obediência dele, queridos. Hoje não tem ninguém colocando nossa cabeça numa forca, nosso pescoço numa forca. Então nós devemos consolidar, nós devemos ser fiéis à visão ainda mais do que o apóstolo Paulo foi. Um consolidador, ele não abandona o mandato de cuidar e formar vidas, mesmo diante das adversidades. William, mas você não sabe os problemas que eu tenho na minha vida. Eu vou te falar uma coisa. Você não faz ideia dos problemas que eu tenho na minha vida. Você não faz ideia dos desafios que eu tenho na minha vida. Você não faz a mínima ideia. E, no entanto, eu estou aqui gravando isso aqui para você. Você imagina só, são 6 módulos, 10 aulas. Eu estou gravando de 2 em 2, então serão 30 aulas ministradas, 30 slides gerados. Aí no caso do podcast, 60 podcasts gerados. E esse trabalho todo enfrentando os desafios que eu tenho na minha vida. E eu te convido a fazer o mesmo. Apesar dos desafios que você tem na sua vida, não desanima, não desiste, persevera, continue, ensine, molde as pessoas, consolide as pessoas, seja fiel à visão, seja fiel ao seu chamado, seja fiel ao seu propósito. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos servos bons e fiéis. Preguei dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Olha, queridos, a mensagem exigida na consolidação é uma mensagem que deve ser levada a todos os lugares, sem acepção de pessoas, como Paulo fez em Damasco, Jerusalém, aos gentios, e foi. Tem alguém perto de você? Fala de Jesus para ele. Fala do Senhor para ele. O foco não é adotar uma nova religião, mas promover um retorno doloroso e sincero ao coração do Pai. Um retorno, por que doloroso? Porque é um retorno onde a pessoa vai entender o mal que ela está vivendo, a escuridão que ela está mergulhada, distante de Deus, e ela vai vir de coração sincero ao Pai. A consolidação afere o sucesso através da mudança de comportamento. Não atos religiosos. Não é, agora ele vai para a igreja. Não, agora ele vai para a igreja e ele mudou de vida. Agora ele mudou de vida e ele vai para a igreja. Não é ele vai para a célula, mas agora ele vai para a célula e ele mudou de vida. A vida dele foi transformada. A vida dele foi resgatada. Não há mais trevas na vida dele. A conversão resulta em obras dignas de arrependimento. Para isso nós somos chamados. A meta de Paulo, paternidade espiritual. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Você que é o líder, que ganhou aquela pessoa para Jesus, você é o pai dessa pessoa. É o pai espiritual, a mãe espiritual. E é sua responsabilidade cuidar desse filhinho que Deus te deu. Cuidar desse fruto que Deus te deu. É sua responsabilidade. Olha o perfil do tutor. Ele ensina por obrigação. Ele é pago para aquilo. É uma função estrutural. Ele aponta as regras e cobra resultados de forma fria. O tutor, ou o mercenário também, eu penso aqui, é aquela pessoa que ele aponta as regras, as metas e os resultados, e ele cobra como se você não fosse gente, como se o discípulo não fosse gente, como se o discípulo fosse um número. O tutor, ele acompanha a vida de forma temporal e distante. Agora, olha o perfil do pai espiritual. Ele cuida movido por amor sacrificial e genuína compaixão. Ele sofre as dores de parto até que Cristo seja formado no discípulo. Queridos, vocês não têm noção de quantas vezes aqui, nessa minha sala de jantar aqui, eu estou de madrugada orando pelos meus discípulos, algumas vezes chorando pelos meus discípulos, chorando, lutando por eles, enfrentando Satanás pela vida deles, pedindo aos anjos do Senhor que me ajude a cuidar deles, que vai lá na casa deles, que vai lá enquanto eles dormem, que vai lá no negócio deles.
Queridos, nós sofremos dores de parto até que Cristo nasça naquela pessoa. O pai espiritual, a mãe espiritual, gera através do evangelho, estabelecendo um vínculo eterno de responsabilidade, afeto e provisão. Eu tenho discípulos de 20 anos atrás, que até hoje eu oro por eles. Eles já estão em outras igrejas, já foram para outros lugares, mas ainda hoje eu oro por eles, porque no meu coração eu os gerei. Eu que gerei aqueles meninos. Eu que mostrei Jesus para eles. Sabe, queridos, é uma responsabilidade para a vida. E é uma responsabilidade linda. O ponto de partida, não a linha de chegada. No momento em que alguém aceita Jesus e tem a experiência do novo nascimento, aí começa. Não é só trazer para a igreja, apresentar a pessoa a Jesus e agora pronto, ele chegou. Não, aí é que está começando. Aí, olha só, no momento em que alguém aceita Jesus e tem experiência do novo nascimento, começa o verdadeiro trabalho de consolidar esse fruto. A igreja comete um erro grave ao celebrar a decisão inicial e abandonar a execução do acompanhamento. A gente tem que acompanhar. A tarefa não termina quando a pessoa levanta a mão, quando ela vem para a igreja, quando ela vai para o encontro. Não termina aí. Aí é que é só o começo. No mundo natural, um recém-nascido morre rapidamente, sem abrigo, sem alimento e sem proteção, não é? No mundo espiritual é a mesma coisa. O novo crente requer ensino constante, oração e inserção imediata na célula para sobreviver às pressões da velha vida. Olha só, ao implantar a visão celular, o sucesso dependerá diretamente da qualidade de nossa vida de oração. Deus em secreto é quem recompensa em público. Queridos, o líder é um homem de oração, uma mulher de oração. Você não consolida vidas apenas com técnicas, carisma, boa oratória. Negativo. A firmeza de um discípulo é forjada primeiro no altar particular do seu líder. A firmeza do discípulo é formada no joelho do líder. A firmeza do discípulo é formada no jejum do líder. É aí que a firmeza dele é formada, na palavra que sai da boca do líder. A guerra pela permanência daquela vida na igreja é travada e vencida de joelhos, nas madrugadas, no clamor incessante pelas almas diante de Deus. Resumindo, como ser um consolidador de excelência. Primeiro, tenha convicção do seu chamado. Entenda que Deus te constituiu servo e testemunha para resgatar vidas do império das trevas. Tenha convicção disso. Seja um pai espiritual, uma mãe espiritual. Não atue como um tutor despreocupado que faz por obrigação, frio, invista amor, invista tempo, relacionamento, gerando vidas no evangelho. Terceiro, ensine com firmeza e com graça, com amor, com paz no coração. Conduza a pessoa ao arrependimento genuíno e à prática de obras dignas dessa nova vida que ela está recebendo agora. E quarto, guerreie em secreto. Sustente a vida do novo convertido com uma rotina inegociável e disciplinada de oração pessoal. Você precisa ser esse guerreiro que vai lutar pelo seu discípulo, pela sua célula. Aí tem um questionáriozinho aqui que vai estar no PDF para vocês responderem. E a frase final: o sucesso da implementação da visão em sua vida depende da sua dedicação à oração e ao amor pelas vidas. Deixa eu mudar agora aqui para a lição 10, para nós continuarmos aqui e finalizarmos o módulo 2. Olha só, a gente já está terminando o módulo 2, indo para o módulo 3. Glória a Deus. Módulo 2, lição 10. O poder dos 144. Então, vi um anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Então, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Apocalipse 7, versículo 2 ao versículo 4. Nessa lição, a gente vai alcançar 3 metas centrais. Compreender a unção,
entender que através da visão, Deus entrega a unção das multidões, conhecer as estratégias, aprender as diferentes estratégias que vão te levar a pastorear multidões de forma eficaz e reconhecer a chave, ter a convicção de que os 144 são a chave definitiva para a multiplicação de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua igreja. O caminho para a grande colheita, equipe consolidadora. Uma equipe bem consolidada, uma equipe bem consolidada de 12 discípulos produz 144 pessoas, 144 discípulos. Então, olha só, vou dar o meu exemplo. Eu estou formando uma equipe de 12, e aí eu já estou ensinando essa equipe de 12, aqueles que eu tenho, não tenho equipe formada ainda, aqueles que eu tenho, colocando e plantando no coração deles a sementinha de que eles devem também cuidar de 12 homens. A minha esposa ensinando as esposas que elas também podem e devem cuidar de 12 mulheres. E aí essa equipe consolidada, cada 12 cuidando de 12, quantas pessoas serão salvas? 144. Meu Deus! 144 pessoas sendo salvas através da sua liderança, através do seu sim para o Senhor. E não são 144 pessoas, porque eu cuido dos meus 12, só que os meus 12 têm filhos, têm esposa, têm irmãos. Olha o poder disso, olha só como você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus usada para salvar tantas vidas. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser a pessoa responsável por salvar 144 famílias, 1.728 famílias. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Por isso a visão é tremenda, por isso eu amo a visão, porque ela realmente nos coloca como homens poderosos de Deus na terra, cumprindo o chamado de Deus. Não que o poder seja nosso, mas do Espírito Santo, como a gente vai ver nessa lição. O imã do crescimento são exatamente esses 144 que trarão as multidões para o reino. Porque imagine só, a sua célula com 12 homens e você ministrando sobre esses 12 homens, 12 mulheres e outros 144 que vêm ali depois deles. Meu Deus! Se você consolida 12 homens, sua esposa consolida 12 mulheres, e eles mudam essa chave, viram essa chave na vida deles, vocês estarão consolidando 288, mais os 12 de vocês dois, mais 24. Olha o poder disso, queridos. A visão bíblica, na visão celestial lá do apóstolo João em Apocalipse, que nós lemos, João vê que cada líder de cada tribo de Israel tinha completado a sua meta perfeitamente. Foram 144 mil selados. Cada um daqueles líderes selados deveria responder por 12 mil. Queridos, que poder é isso? Olha, onde essa visão quer nos levar? Onde essa visão está nos levando? E nós somos parte disso. O passo a passo da multiplicação. O foco inicial, trabalhe focado em alcançar a sua primeira meta. Qual é a sua primeira meta? Isso mesmo, formar os seus 12. Formar a sua equipe de 12. Depois, ajudando a reproduzir. Formada a equipe, ajude cada um dos seus discípulos a também ter os 12 deles. E aí o alvo final, eles farão o mesmo com os seus discípulos. A grande multiplicação ocorre ao formar os seus 144. Meu Deus, William, eu não tenho nem os 12 ainda. William, eu não tenho nem célula ainda. Você já está falando de eu ter 144 discípulos. É isso mesmo. E acredite nisso, querido. Acredite nisso, querida. Se você está aqui, exatamente aqui, ouvindo isso que eu estou te falando, eu tenho plena convicção no meu coração de que foi o Senhor que te conduziu para estar aqui. Você poderia estar fazendo tanta coisa agora, eu poderia estar fazendo tanta coisa agora, eu poderia estar falando outras coisas podiam vir na minha mente. Se você olhar, eu leio e comento um pouco, outras coisas podiam vir na minha mente. Mas veio na minha mente de eu falar para você que Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado para você. Você pode nem ter sua célula ainda, mas o Senhor já escreveu para você. Ele já escreveu o nome dos seus 144.
E você é um tremendo homem de Deus, uma tremenda mulher de Deus, que vai se levantar pelo poder do Espírito Santo do Senhor e vai alcançar esse objetivo para a glória de Deus. A quarta parte, a parte de Deus. Feito isso, Deus se encarregará de trazer tribos, povos e nações. Nós fazemos a nossa parte e a multiplicação vem de Deus. A marca espiritual. O Senhor pôs uma marca na fronte de Caim. Essa marca era um selo, não físico, mas espiritual, porque Deus é espírito. As pessoas sentiam essa marca em seu espírito. A marca espiritual identifica as pessoas no mundo natural e no mundo sobrenatural. Há marcas que não são físicas, mas espirituais e definem quem somos diante do mundo. Olha só, o Hitler, qual que é a marca dele? Ele tem uma marca. Quantos anos esse homem morreu? E até hoje se fala dele. Ele tem uma marca ruim. O Abraham Lincoln, ele tem uma marca, ele foi o libertador dos Estados Unidos. Ele tem uma marca. O Abraão tem uma marca, ele foi o pai da fé. Queridos, você tem uma marca de Deus na sua vida. O Senhor quer marcar você, ele quer impactar você, ele quer selar você. A revelação lá em Apocalipse mostra, ela fala de uma marca que os servos de Deus recebem na fronte. Essa marca é espiritual. É uma unção e uma graça específica que Deus dá. Olha qual é a ordem divina e o princípio patriarcal. São os mesmos princípios da bênção concedidos a Adão, Noé, Abraão. É a marca que Deus pôs neles para declarar: frutifiquem, multipliquem e governem. Que marca é essa, queridos? Como nós podemos ser selados? Através da santidade. Nós recebemos a autoridade de Deus e a unção para multiplicar. Uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida devocional, uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega, vai gerar autoridade na sua vida. E essa autoridade na sua vida, através dessa autoridade na sua vida, Deus vai te dar unção, o selo para você multiplicar. E hoje você pode nem ter uma célula ainda, mas escreve o que eu tô falando aqui no seu celular e coloca para daqui 2 anos aí uma agenda para o celular te notificar daqui 2 anos. E quando notificar, você vai arrumar um jeito de me encontrar. Você vai ver como o Senhor cumpriu o propósito e o chamado dele para você. O crescimento sobrenatural, o crescimento sem esforço carnal. Se você tem a marca da unção de Deus, não lhe é difícil o crescimento, nem precisa se esforçar tanto, sabe? Nem precisa sofrer tanto no natural para que as multidões o sigam. A atração é pelo nome de Jesus. Uma vez com essa graça, as pessoas correrão a você por causa do nome de Jesus. Através do nome de Jesus, elas te seguirão, elas confiarão em você. Deus dá unção e graça para influenciar. Cumpre-se a promessa de que o pequeno virá a ser 1000 e o menor um povo grandíssimo. Esse é o texto rema do meu ano de 2016, para a minha formação ministerial. O pequeno virá a ser 1000 e o menor um povo forte, uma nação grandíssima. 4 passos fundamentais, o paralelo da chuva e a visão G12. A chuva vem para regar a terra. Esse é o ganhar vidas para Jesus. Depois a chuva faz germinar aquela sementinha que estava ali na terra. Esse é o consolidar. E depois a chuva ela produz o fruto, a árvore, ela produz o alimento. Esse é o discipular. E por último, aquela árvore, aquele fruto que foi gerado, ela dá semente e pão. Esse é o enviar. Quando você vai ajudar o seu discípulo a não só receber do Senhor, mas agora ele vai dar daquilo que ele recebeu. Então, o primeiro passo, o ganhar, é regar a terra. Não podemos ir para além da nossa fé. Podemos chegar tão longe quanto a fé permitir. Você só vai alcançar aquilo que a sua fé permitir que você alcance. Se você é a pessoa que fala, eu não consigo, eu não gosto, eu não dou conta, eu nananã, você precisa mudar essa linguagem urgentemente. Volta lá para o primeiro módulo e vai assistir às aulas do primeiro módulo sobre devocional e sobre batalha espiritual, sobre oração, para você aprender que a sua boca é fonte de vida, não é fonte de morte. Até onde a sua fé é capaz de ver é onde você vai chegar.
Se não houver chuva, haverá seca. Se não houver metas no ganhar, haverá esterilidade ministerial. Muitas células, elas acabam se tornando clubinhos sociais, porque não tem uma meta para que as pessoas alcancem ali o objetivo delas, para que o discípulo corra atrás dos 12 dele, dos 144. A meta não é uma forma de cobrar ninguém, mas é uma forma de ajudar a despertar no interior dos chamados a coragem para ir, o espírito para ir, sabe? Não é uma cobrança, não é um negócio que vai ficar enchendo a paciência, cobrando, te oprimindo, ou te fazendo passar vergonha, te expondo. Não é para isso a meta de você ter os seus 12, é simplesmente para que você receba a coragem que você precisa, o incentivo que você precisa, a lembrança que você precisa. Não tenhamos temor de trabalhar com metas claras. Estabeleça a meta de quantas pessoas você vai ganhar por ano. Isto vai te ajudar a ser inserido no propósito divino. Você vai trabalhar com foco na visão. O segundo passo, consolidar, fazer germinar a terra. O segundo propósito da chuva é fazer com que germinem todas as sementes que estão na terra. Esta é a essência, ajudar a pessoa a criar raízes firmes. Quando a gente vê esse pezinho aqui, eu imagino que seja feijão, sei lá o que é isso, a gente vê na imagem ele aí para cima, mas a raiz dele lá para dentro já está muito mais funda do que está aqui fora. Nós precisamos ajudar as pessoas a aprofundar raízes no Senhor. É garantir que cada pessoa que Deus confia no ministério passe por um processo de quebrantamento, de arrependimento, de conversão, de novo nascimento em Cristo Jesus. É um processo semelhante ao das sementes, que debaixo da terra se partem e morrem, para que finalmente saia o fruto. Sabe quando a gente viu no módulo 1 sobre o antigo homem, a velha natureza? Você vai ajudar o seu discípulo a abandonar essa velha natureza e ser revestido do novo homem que está em Cristo Jesus. O terceiro passo, discipular, produzir, muito além da cadeira. Cada pastor ou líder cristão deve entender profundamente a finalidade de ganhar vidas. As pessoas que estamos ganhando não servem só para encher cadeira na célula ou no culto. A não ser que essas pessoas tenham a capacidade de ser produtivas, os objetivos ministeriais reais não se cumprirão. Graças ao processo eficaz e contínuo da chuva, os campos gozam de boa colheita. Sabe, você não tem que trazer pessoas para a tua célula, querido, só para, minha célula está bombada, está cheia de gente. A igreja da Visão Celular não é uma igreja de membros, é uma igreja de discípulos. Se você alimentar na sua célula e começar a ficar naquela ideia de trazer para encher a sua célula de membros e não formar discípulos, isso vai te dar uma canseira que você não tem noção. Por isso nós devemos entender que os discípulos, os membros que chegaram, as pessoas que chegaram, nós vamos ajudá-los a ser discípulos do Senhor e nossos discípulos, para que eles possam produzir frutos, e esses frutos permaneçam no reino, e a colheita seja grande para o nosso Senhor, porque os campos estão prontos, os frutos estão prontos. Agora nós precisamos de trabalhadores, e o discipular começa a formar esses trabalhadores. O quarto passo que é enviar. Cumprida a missão da chuva, devem-se colher os frutos. As pessoas formadas ao seu lado agora estão prontas para reproduzirem outras pessoas. Aquilo que você reproduziu na vida delas, aquilo que o líder reproduz na vida delas, elas agora vão reproduzir em outras pessoas, honrando o cuidado que receberam do seu líder. E, queridos, dentro de uma célula sólida, madura na visão celular, dentro de uma igreja madura, sólida na visão celular, que não leva as coisas na brincadeira, você quer honrar o seu líder, você quer honrar o seu pastor, você quer mostrar para ele que o tempo que ele investiu em você não foi em vão, dê frutos, frutifique, sabe? Frutifique. Ensine o que ele ensinou para você, para novas pessoas. Ensine, multiplique esse ensino, multiplique, sabe, essa visão maravilhosa com outras pessoas. Cada um dos discípulos está capacitado para abrir uma célula e iniciar o seu ministério agora.
É o que eu estou fazendo hoje com alguns dos discípulos. Eles estão na fase do discipular. Eles estão aprendendo, eu estou alimentando eles com fé, com palavras de coragem, com palavras de incentivo, orando especificamente nesse propósito pela vida deles, para que eles recebam de Deus a força, a coragem para abrir a célula deles. Dar semente ao que semeia e pão ao que come. Agora, o líder poderá dar o que recebeu, reiniciando o processo divino. Queridos, você não pode reter em você e nem permitir que os seus discípulos retenham nele a semente que você plantou na vida deles. Eles vão agora gerar frutos. Você plantou uma semente na vida deles. Essa semente vai gerar árvores de bons frutos. E esses frutos vão alimentar as multidões através da visão que você está ensinando para ele. Os 144 trazem a multiplicação. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro. Apocalipse 7:9. A grande multiplicação vem somente depois de se estabelecer os 144, que recebem o selo de Deus em sua fronte ao assumirem o chamado do Senhor. Imagine só, pensa numa igreja, sei lá, existem muitas igrejas a gente vê aí que tem 12 membros, 20 membros. Imagine uma igreja com 20 membros. Gente, eu fico às vezes chocado com a Paula, porque a nossa célula tem muito mais de 20 pessoas. E existem igrejas que têm 20 pessoas. Mas imagine só uma igreja, uma célula, onde você colocou o seu coração em formar 12 pessoas, 12 homens, a esposa, 12 mulheres. E esses 12 colocaram o coração em formar outros 12. Essa igreja que antes tinha 20, agora tem 144. É ou não é uma multidão? É uma multidão. E se esses 144 colocam no coração formar mais 12? Essa igreja já tem quase 2.000 pessoas. É uma multidão para a glória de Deus. O destino dos multiplicadores: os multiplicadores pregam em alta voz que Jesus é o Salvador e é o dono da salvação. Eles conhecem intimamente o poder redentor, pois lavaram suas vestes no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Esses líderes serão eternamente pastoreados e consolados pelo próprio Cordeiro de Deus, para quem recebe, para quem cumpre o chamado, para quem acredita no que Deus o enviou. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Queridos, olha só, alguns líderes, um erro, né? Alguns líderes cometem o erro de que, na vontade de crescer rápido, eles omitem passos fundamentais da visão aos seus discípulos. Eles, na verdade, não estão muito pensando em discípulos, eles estão pensando em membros, em gente para encher a célula. Não é o caminho. Como resultado direto dessa pressa e quebra de princípios, eles só conseguem estagnação, porque você tem uma célula cheia de membros, mas nenhum discípulo. E membro não frutifica. Quem frutificou foram os discípulos. Jesus não enviou a gente a fazer membros, ele nos enviou a fazer discípulos, porque Jesus sabe que somente discípulos dão frutos, os membros vão acabar gerando estagnação. Para que aconteça a frutificação plena, a semente precisa primeiro morrer. A meta vital é ser extremamente cuidadoso em cumprir fielmente cada detalhe da visão. Por isso a gente está aqui, fazendo a capacitação destino, para nos ensinar, para que a gente possa aprender o passo a passo. Você tem um manual aqui na sua frente, que vai te ajudar a conduzir a sua célula. Agora, vamos orar? Nós terminamos aqui a aula, a 10ª aula, a 10ª lição do módulo 2. Pai, nós te agradecemos pela tua graça. Senhor, e pela fé, Senhor, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está me assistindo pela fé. Que o Senhor, meu Deus, pela fé, Pai, gere no coração dele, a célula dela agora. Pai, quebra os argumentos da alma desse querido, dessa querida. Pai, em nome de Jesus, quebra os argumentos da alma dele agora.
Senhor, Moisés, quando o Senhor chamou Moisés, ele teve tanto argumento, meu Deus. Pedro, quando o Senhor falou para Pedro ir, ele teve aquela visão, Pai, daquele lençol descendo, ele resistiu tanto, Pai. Porque é natural da natureza, é da natureza humana a resistência, mas é da natureza divina a transformação. Nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus, nos transforma, Senhor. Transforma esse homem que está aqui me ouvindo agora. Transforma essa mulher que está aqui me ouvindo agora. Cumpre o teu chamado na vida dele. Dê convicção para ele, Pai. Dê convicção para ela. Dê a visão dos 12 deles, Pai. Dê a visão dos 12 deles, Senhor, e coloque no coração deles. Não tem nem os 12 ainda. Não tem nem a célula ainda. Mas eu declaro sobre a vida dele, Pai, que ela terá, Pai, os 144 formados para a glória de Deus. Você consegue visualizar, queridos? Feche os seus olhos. Você consegue olhar você ali, junto de uma multidão, os seus 12 sorrindo, felizes, próximos a você, e logo ali próximos a eles, aos seus 12 discípulos, às suas 12 discípulas, os 144 discípulos desses 12, que o Senhor tem preparado para você, um tremendo homem de Deus, uma tremenda mulher de Deus, chamado pelo Senhor, capacitado pelo Espírito, sustentado pela cruz. Você consegue visualizar isso, queridos? Eu consigo. Eu visualizo isso para mim. E eu declaro e visualizo isso na sua vida. Que o Senhor te levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus escolhida, profeta, cheia do Espírito Santo, cheia do amor pelas almas, cheio de vontade de orar, cheio de fogo do Espírito Santo, cheio do avivamento do Senhor, cheio de sede pela palavra de Deus, que o Senhor transforme sua vida e que através dessa transformação, Ele transforme vidas a partir do Espírito Santo em você. Você crê nisso? Então, fique com essa palavra hoje para você, em nome de Jesus. Nós vamos agora finalizar aqui. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que Deus te proteja. Em nome de Jesus, fica com Deus.